Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 14 do módulo 11, banco de dados. E agora, pessoal, a gente vai então dar uma sequência de vídeos sobre como é que a gente pode manipular os dados para eliminar, de alguma forma, os dados, tá? Num banco de dados. E então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com um código que a gente já tem aí das aulas anteriores, que está na descrição do vídeo. E com esse código a gente vai acrescentar mais uma função, tá? A função de deletar um registro. A gente chamou de deletar item, que na verdade é deletar uma linha da tabela, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente já tem, pessoal. Esse código aí, como eu falei, está na descrição do vídeo. A gente, você depois pode copiar e colar ele no seu Google Colab, tá? Você vem aqui, ó. Vou rodar esse cara. Ele vai carregar na memória, ele está carregando aqui no Google Colab, tá? Lembrando aí que qualquer um com uma conta Gmail tem acesso ao Google Colab, certo? Agora eu vou vir aqui, ó. Vem aqui, pum. Vamos ver, não tem nada ainda, eu só carreguei a função. Aqui a função para inserir valores numa tabela, aqui para visualizar, e aqui o resultado, né? Ele conseguiu, esses comandinhos aqui, ele conseguiu inserir um registro aí na tabela. Legal. E aqui a gente verifica que tem um arquivo DB, ou seja, ele conseguiu criar aí o banco de dados, tá? Aqui é a funçãozinha que era para transformar de tabela para data frame, então a gente consegue visualizar o data frame. Aqui eu mostrei como é que você poderia adicionar dados ao data frame, e ao adicionar dados no data frame, como é que você pode, como é que se diz? Depois jogar do data frame para o banco de dados, para a tabela no banco de dados, tá? Então, nesse momento aqui, pessoal, nossa tabela no banco de dados tem esses itens aqui, tem dois registros, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer agora é basicamente criar uma função, vamos criar uma outra função que vai deletar registros, tá? Eu botei deletar item para não ficar muito grande o nome ali, mas o correto é que eu vou deletar os registros, eu vou eliminar uma linha da tabela, tá? Então os parâmetros aqui da nossa função vão ser o quê? O nome do banco de dados, o nome da tabela e o nome do item que eu quero deletar, vamos falar assim, tá? Então a ideia aqui, na verdade, é que eu tenho que ter a ideia, já tenho que saber, né? Qual que é o item que eu quero deletar, tá? Muito bem. Então aqui, ó, vou fazer vou abrir uma comunicação com o nosso banco de dados, tá? E aí o que acontece é que eu vou usar o connect. Vocês estão vendo aí que tem a funçãozinha connect. E vou especificar qual é o nome do arquivo que é associado ao banco de dados para me conectar. Depois eu vou abrir um cursor no qual eu posso passar comandos, tá? Isso daí é mais ou menos a gente já fez nas aulas anteriores, tá? Então a ideia aqui, na verdade, é que a gente já está aproveitando tudo isso daí das aulas anteriores, tá? Agora vem a parte interessante que é correspondente a essa aula, pessoal, que é o comando que eu vou passar ali, é o comando em linguagem SQL, tá? E aí, na verdade, eu vou deletar, só que eu tenho que especificar qual é o registro que eu tenho que deletar, então eu tenho que especificar qual é a tabela, né? E aí eu tenho que dizer depois que nessa tabela eu tenho um registro, qual que é o nome desse registro. Aqui eu vou deixar uma interrogação que a gente vai preencher depois, tá? Então a ideia aqui, na verdade, é que quando eu for executar esse comando através do comando execute pelo cursor, eu vou então especificar que esse comando aqui, o parâmetro onde está a interrogação vai ser substituído pelo conteúdo da variável item, que foi passada como parâmetro de entrada da função, tá? Legal. E aí, com isso, o item que eu passar ali, o nome do item que eu mandar eliminar, ele vai eliminar. A gente vai ver como é que vai ser isso, tá? Na verdade, pensa o seguinte, pessoal. A nossa tabela, eu esqueci de comentar isso, ela tem 3 colunas, vamos falar assim, e cada coluna tem um nome, tem uma informação diferente sobre um determinado registro. Então, por exemplo, tem a coluna item, quantidade e preço, tá? Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, usar como referência a coluna item para identificar
um determinado registro, ou seja, identificar uma certa linha e falar, olha, é essa linha, a linha cujo item de nome saque, tá? É essa daqui, né? Identifiquei a linha, o registro, elimina esse registro, tá? Então, é dessa forma que a gente pode fazer a eliminação de dados da nossa tabela, tá? E esse comando vai funcionar dessa forma aqui. Então, agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar um commit, que é para ele atualizar ali o estado da nossa tabela após a execução desse comando. Vou fechar a nossa conexão com o banco de dados, sempre tem que fechar a conexão com o banco de dados. E aí, veja o seguinte, isso aqui eu não preciso dar return, por quê? Porque eu passei aqui, na verdade, a referência à tabela. Então, essa variável não é uma cópia da tabela, e sim uma referência à variável original, tá? Então, é por isso que eu não preciso dar return, ele vai automaticamente atualizar o conteúdo ali da tabela, e quando a gente terminar de executar essa função, vocês vão ver que a tabela vai estar atualizada, tá? Isso aqui agora a gente vai utilizar, pessoal, uma outra funçãozinha que a gente criou, que é a função view, para a gente poder enxergar o conteúdo do nosso banco de dados Lite 2. Aí depois a gente vai passar delete item, tá? E aí, como parâmetros, o que a gente vai passar? Vamos ver, ó. Vou precisar do banco de dados, vou precisar da tabela e vou precisar do nome do item referente ao registro, ou seja, a linha que eu quero eliminar. Então, nesse caso, vamos supor que eu quero eliminar a linha whisky. Vamos eliminar o whisky, né? Whisky, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar na coluna item algum registro que tenha o nome, nesse caso do item ali, whisky, e vai eliminar essa linha inteira, caso ele encontre, tá certo? Então, e aí com isso a gente vai depois, a gente quer saber se de fato foi feita a ação, né? Conforme especificado ali pela função. Então a gente vai mandar imprimir de novo o nosso banco de dados, o conteúdo do banco de dados, para saber se deu certo, tá? Aqui ele deu uma reclamada, dbname, né? dbname. Então, ok. Lembrando aí, pessoal, que todo esse código que a gente está fazendo agora vai estar na descrição do vídeo. Então, ó, esse processo aqui, esse procedimento, pessoal, deu certo. Ó, se você der uma olhada ali, exatamente, ali, você vê que a tabela antes tinha um registro que, no caso ali, no campo item, era o whisky. Agora foi eliminado esse registro, ficou só o registro saque, tá? Então, veja que agora a gente tem mais uma funçãozinha que permite eliminação de registros. Claro que desde que você especifique qual é a coluna ali, na coluna item, né? Qual é o nome referente a todo o registro ali que você quer eliminar, tá? Depois a gente vai aprender agora, então, na próxima aula, pessoal, como é que você pode eliminar todos os itens de uma determinada tabela. Você vai poder limpar a tabela, digamos assim, tá? Vai zerar a tabela, não vai ficar nada. Então, não esqueça de curtir, de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e vejo vocês na próxima aula. Tchau!